Olá, meus queridos amigos e irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui para nós estudarmos e continuarmos estudando o livro Queremos Ver a Jesus. O Queremos Ver a Jesus é do Roy Heston, ele é o mesmo autor do Sendo do Calvário, e esse livro, para o cristão, é imprescindível ele ler. Por quê? O Senda fala sobre o eu e o Queremos Ver a Jesus fala sobre a verdade sobre Deus. Nós temos muitos conceitos errados sobre Deus, por isso que ele não é desejável, porque a pessoa tem tanta dificuldade de ler a palavra, tanta dificuldade de orar, não tem tempo de ir à casa de Deus, porque nós temos várias fortalezas contra o Senhor. E nesse livro é desmistificado. Quando eu li, eu chorei muito, meus irmãos, chorei muito, porque eu falei, preciso agora rever meus valores, meus conceitos, eu preciso ver a Jesus. E cada dia nós precisamos ver a Jesus. Nós vamos orar, nós estamos no capítulo 3. Nós vimos nos outros capítulos anteriores, né, nós vamos falar alguma coisa, já já nós vamos orar. Que às vezes eu penso assim, se eu tiver isso, aquilo, se eu tiver um anel de brilhante, uma casa, um carro, aí eu vou ser feliz. Engraçado que a gente tem as coisas e logo passa aquele entusiasmo, a gente vai ver que aquilo não era aquilo que ia me fazer feliz. Às vezes eu penso que, quando eu casar vou ser feliz, quando eu tiver um filho, tudo isso é bênção, mas não nos resolve o nosso problema principal, que é o problema do nosso pecado. Né? A nossa alma fica conflitante, angustiada quando nós quebramos a lei de Deus, porque nós fomos feitos para sermos santos como Deus. O Senhor falou, sede santos, que eu também sou santo, né? Então, nós precisávamos, na verdade, precisamos conhecer a Jesus. E a gente viu que a igreja, ela trabalha com dois pontos. Um é de você ter uma grande experiência espiritual. É interessante que nós vemos testemunhos de pessoas, ela está 20 anos no Evangelho, ela continua falando a mesma coisa. Porque quando eu não tinha Cristo, eu bebia, eu me drogava, agora aceitei Jesus. 20 anos a mesma coisa. Então, ela não consegue ter uma experiência diária, porque ter Jesus é uma novidade de vida, é todo dia coisa nova. Ela continua falando lá de antes. E também não é o serviço cristão, porque o serviço cristão eu faço, aquilo não me satisfaz porque não me perdoa. Então, eu tô, por exemplo, estou com raiva de uma pessoa. Eu posso ir à igreja limpar tudo que está lá, eu posso fazer o almoço para as pessoas, tudo, mas eu volto, a raiva ainda está aqui, porque as obras não perdoam o que eu faço de errado. Então, na verdade, o que é ver a Jesus? Hoje nós vamos começar a ver a Jesus. Eu falei que quando a gente terminasse o livro, vocês iam ver nitidamente quem é o Senhor. Glória a Deus. Nós vamos orar. Senhor, nós queremos ver a Jesus como os gregos falaram lá no João 12. Senhor, nós te queremos ver, Senhor. Senhor, abra nosso entendimento, abra nossos olhos para que nós possamos ver quem tu és, o Deus glorioso que tu és, o Deus maravilhoso, magnificado, aleluia, seja o teu santo nome. Senhor, venha falar o nosso espírito, venha, Senhor, trazer clareza, traz luz em cada palavra, traz entendimento, Senhor, para que os meus irmãos e meus amigos ouçam e te recebam como único Deus, Senhor e Salvador da vida deles, ó Deus. Obrigada, Senhor, pelo teu amor e, Senhor, nós queremos ver a Jesus. Amém, em nome de Jesus, amém. Queridos, hoje nós vamos ter o capítulo 3, que é Vendo Jesus como tudo de que precisamos. Então, na verdade, lá em Salmo 42,
fala assim: Senhor, a minha alma te busca, minha alma tem sede de ti, ela te busca ansiosamente. Como a corça anseia pelas águas, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Então, é tão interessante que nós ansiamos, na verdade, por tantas coisas. Ansiamos em ter um carro, ansiamos em casar, ansiamos em ter filhos, ansiamos. Só que essas coisas são daqui. E nós somos corpo, nós somos espírito, alma e físico. Veja bem, nós somos o espírito, alma e físico. E nós ficamos só pensando nas coisas físicas. Então, como nós somos também seres espirituais, nós necessitamos de Deus, porque Deus é espírito e Deus sacia a nossa alma, o único, né, que sacia. E nós vamos ver que vendo Jesus como tudo que precisamos. É, em João 8, Jesus falou com os fariseus que estavam conversando, né, indagando, na verdade, eles queriam não saber a verdade, eles queriam pegar Jesus em alguma fraqueza, né, e Jesus sabia disso. Então, Jesus, ele falava a verdade não precisa nem ser discutida e nem querer convencer ninguém. A verdade, ela é. E aconteceu que Jesus falou assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Então, Jesus falou uma coisa muito forte, porque lá em Êxodo 33, né, fala assim, Êxodo, Êxodo 3, versículo 14 e 15, perdão, Êxodo 3, 14 e 15 fala assim, que Moisés sobe o Monte Horebe e fala para Moisés, Moisés sobe e Deus fala, tira a sandália, que o lugar que você está é santo. Ele tirou e Deus falava com ele numa sarça ardente. Era um matinho que queimava, queimava e não queimava. Olha que coisa louca. E falava assim, você vai libertar o meu povo lá no Egito. Ele falou assim, mas se me perguntarem qual é o seu nome, no versículo 14 e 15, você diz que o eu sou o enviou. O eu sou. Então, eu sou no hebraico é Jeová. Jeová significa eu sou, não é verdade? E olha só, Jesus estava ali se colocando, quando ele falou em João 8, quando ele falou, antes que Abraão existisse, em João 8:58, ele tá se equiparando ao mesmo Deus de Êxodo 3, 14 e 15. Então vocês podem ver que Jesus tem vários eu sou. Eu sou o pão da vida em João 6, eu sou o caminho, a verdade em João 14, eu sou a ressurreição em João 11. Então Jesus é o grande eu sou. Ele é o próprio Deus encarnado. Por isso que ele é o único que pode nos salvar. Não existe atalhos, porque fulano foi bom e pode me salvar. E se eu falasse eu vou morrer por vocês, estariam perdidos, porque eu sou humana, né? E Jesus era o próprio Deus. Vocês podem ver, todos os líderes estão no túmulo. Jesus não está, Jesus ressuscitou. Glória a Deus por isso. Então, nós vamos ver que em Êxodo ele fala de um Deus pessoal. Eu sou, fala que o eu sou enviou vocês. Então, Jesus fala lá em João 8:24, se você não crê que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. Então, olha só, eu tinha muito problema de me sentir coitadinha, de autocomiseração. Se eu não cresce que Jesus era o meu libertador e que era aquele que me perdoava, que era aquele que me livrava de ser vítima, porque a cruz só vai pecador. No momento que eu sou vítima, eu sou inocente. Então, quando eu me achava coitadinha, eu me desviava da cruz. Por quê? Porque a cruz é só para o culpado. Como eu não me achava culpada, os outros que eram errados, eu fazia o meu próprio caminho para Deus e não chegava nunca. Então, eu
Eu criei que ele era o único que podia me perdoar, me libertar daquele sentimento horrível, daquela, é uma gosma, né? A autocomiseração é uma coisa horrível, né? De me sentir vítima e me sentir assim injustiçada. A cruz só é para aquele que é doente e culpado. E eu não me vi assim, os outros eram, eu não. Então, quando eu criei que Jesus era aquele que me libertava, meu Salvador, e que me perdoava, que me limpava, eu fui curada. Então, se você não crê, se eu não cresce que Jesus era, se eu não cresce que Jesus era o meu Senhor e Salvador e aquele que me libertava, eu ia morrer nesse pecado. Não é? E esse pecado deixa a gente péssima, porque a gente fica assim, chorando e infeliz, não é? A gente não consegue ver os passarinhos, não consegue ver o céu, tudo para a gente com uma nuvem. Então, se eu não cresce que Jesus era o grande eu sou, aquele, então Jesus falou, eu sou o que te perdoa, eu sou o que te cura, eu sou o que te livra da autocomiseração, eu sou a tua alegria, eu sou o perdão que você precisa. Eu ia morrer nisso, não é verdade? Então, queridos, esse desvendar de Jesus como eu sou. Então, eu falei que muitas pessoas ficam contando o mesmo testemunho a vida inteira e não tem novidade de vida. Por quê? Porque não conhecem o eu sou. Quando eu conheço eu sou, eu sei quem eu sou. Ó, forte, né? Então, quando me é revelado quem eu sou, eu quando Jesus se aparece para mim como o grande eu sou, eu sei quem eu sou. E aí eu fico muito bem. E não quero ser ninguém que não seja eu, né? Só que Deus me ama como Ele me fez, aleluia, não é? E Ele me perdoa daquilo que não é bom em mim. Então nós vamos ver que esse significado, eu sou, ele é sempre presente. Então, às vezes nós ficamos tão preocupados com o passado, com o futuro, e Jesus, ele é assim, ele é atemporal. Por quê? Ele é chamado l'éternel em francês, que é o eterno. Então, a eternidade, quando você conhece a Deus, você nasce de novo, né? Nasce no Espírito de Deus. O que que acontece? Você não está na dimensão temporal que todos estão. Então, todo mundo vê o aqui e o agora. Você entra numa dimensão temporal além. Você, por exemplo, o que que é a fé? É você vê não aqui, você vê o depois. Eu estou orando para que meu filho seja abençoado. Eu já vejo abençoado. Não é? Então há uma dimensão temporal. Então a pessoa se aflige quando ela não consegue ver o depois. Ela vê o aqui e agora. E quando você tem essa dimensão temporal, você vê tudo, futuro, o passado, Deus vai lá, te tira dos traumas, te tira das dores que você teve de criança, cura a criança enferma que tem em nós. Então, Ele é o grande Deus eterno. Deus não tem barreiras, o tempo foi feito por causa do homem. Né? No princípio criou Deus o céu e a terra, mas Deus sempre existiu. É como os números negativos e positivos. Eles não têm começo nem fim. Assim é o Senhor. Então, você pega, eu sou professora, eu gosto muito de ler, e você pega um livro e você abre, você escreve, ou você pega um livro para ler, o escritor, você abre, o menino está nascendo no início. Depois você abre novamente, ele já está adulto e vai se casar. Você abre, então você vê presente, passado e futuro, tudo ao mesmo tempo. Isso é a eternidade. É você não fazer separação temporal. É você, Deus, ele é Deus do tempo, Senhor do tempo. Então, Deus vê tudo ao mesmo tempo na nossa vida. Por isso que ele é o grande eu sou, né? O presente. Aleluia. Ele é o grande eu sou, não tem barreiras de passado, presente, ele caminha no nosso passado agora,
Quando eu abro o livro, eu estou agora aqui no presente, eu abro, eu vejo o passado, e eu abro mais para frente, eu vejo o futuro, e eu estou aqui no presente. No livro, tudo aparece concomitantemente, ao mesmo tempo. Assim também é Deus, aleluia. Isso é um mistério maravilhoso, né? Quando a gente começa a entender a grandeza de Deus, né? Então, nós vamos ver que Deus, quando fala, né? Quando Jesus fala eu sou e Deus fala eu sou, é o presente. E nós vamos ver que em segundo lugar, o mais importante para nós é que o nome Jeová, ele é usado para as nações de Israel, para o povo de Deus. Ele é usado para o povo de Deus. As nações sabiam que Deus existia, né? Deus existe, mas não conhecem como eu sou, o Jeová, né? Eu sou. Então, quando ele fala assim para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, eu sou. Fala que o eu sou falou para você, Moisés, tirar esse povo do Egito. Então é interessante que, olha só, quando nós começamos a ver a Jesus, é quando nós começamos a ver, a não entender teoricamente que Deus existe, como as nações que ouviam falar de Deus. Então nós ouvimos falar de Deus, mas quando eu digo Deus, Jesus, né, eu sou, é uma coisa diária. Ele vem conforme a minha necessidade. As nações da terra, as pessoas conhecem que Deus, ouvem falar que Deus existe, mas o povo dele conhece, o povo de Deus, ele conhece Deus como o grande eu sou. Eu sou tudo o que você precisa. Então, quando nós não conhecemos o grande eu sou, nós queremos coisas e não o próprio Deus. Ora, veja bem, eu estou precisando de uma necessaire, agora chama-se estojo, né? Estou precisando de um estojo ou de uma necessaire para colocar minhas canetas. Ora, então minha mãe não pode comprar, então eu fico com raiva, fico emburrada, fico. Então, quando eu conheço eu sou, que é Jesus, mas para uma necessaire, eu vou pedir para ele, vou falar assim, Senhor, tu sabes tudo que eu preciso. Então, em vez de pedir uma necessaire, Senhor, eu preciso colocar, o Senhor sabe o que eu preciso. Então, Deus vai ser a provisão para que eu tenha o estojo. Então, quando eu quero só o estojo, eu deixo Deus, eu separo. Estou precisando do meu estojo, Deus não tem nada a ver. Quando eu coloco Deus na situação, eu preciso de Jesus, como eu sou agora, para suprir a minha necessidade. Eu preciso para suprir a necessidade minha. Estou necessitada. E Jesus vai ser aquilo que eu preciso naquela hora. Então, eu não preciso de coisas, eu preciso de Cristo. Porque quando eu tenho Ele, eu tenho tudo. Olha aqui. Queridos, eu quero só em Jesus para que traga essa revelação, porque nós queremos coisas muito aquém de Deus. E quando na verdade nós vamos descobrir que nós só precisamos dele mesmo. Porque nós tendo o Senhor, nós vamos ter tudo. Glória a Deus. Então nós vamos ver que, na verdade, os deuses, Deus era conhecido entre as nações que ele existia, mas o povo que conhecia Deus como o grande eu sou. Eu sou tudo que você precisa. Era um Deus pessoal. Era um Deus que supria diariamente a necessidade do seu povo. Então, quando nós não conhecemos esse Deus pessoal, então me falta o feijão, me falta o arroz. Eu quero arroz e feijão. Em vez disso, quando eu conheço o eu sou, eu vou falar, Senhor, minha casa não tem nada. E o senhor sabe do que eu preciso. O Miller, o pastor Miller, ele cuidava de orfanatos. Ele disse que um dia não tinha mais nada para dar para as crianças órfãos. Então ele falou: crianças, vamos orar
e agradecer a Deus, porque ele é aquele que supre as nossas necessidades. Ele é aquele que nos dá o alimento. E nós vamos orar agradecendo a Deus. Então, e pediram para que o eu sou fosse tudo que eles precisavam, que Jesus fosse tudo que eles precisavam. Terminaram de falar amém, parou um caminhão e tinha muita comida. Eu sou dono de um restaurante e tem muita comida, eu tô doando para vocês. E aí, queridos? E aí? Se eu não conhecesse, eu só ia ficar reclamando. Ah, agora nós vamos morrer porque não tem comida, não sei o quê. Quando eu tenho o eu sou, então isso é ver a Jesus. Quando eu estou necessitada, e eu só procuro Deus quando eu estou necessitada. Por isso que Deus permite que nós passemos por necessidades. Porque quando eu estou necessitada, certamente eu preciso da. Por isso que o eu sou tem reticências, né? Tem 3 pontinhos. Por quê? Eu sou, você preenche como um cheque que você vai preencher a sua necessidade e Deus vai dar. Então, o pastor Miller, ele agradeceu muito a Deus, porque Jesus foi, naquele dia, a comida que eles precisavam, ao suprimento, não é verdade? Olha que coisa maravilhosa, não é? Então, nós vamos ver que quando a gente não conhece, né? Quando a gente não conhece, fica eu sou o que sou. Até Deus fala para Moisés, eu sou o que sou. Fica um círculo fechado, né? Quando eu sei que Deus é o eu sou, eu preencho com a minha necessidade. Eu sou o que sou, fica incompreensível. Ah, Deus existe. E eu não consigo colocá-lo no meu dia a dia. Ele é quando eu estou conversando com ele, uma hora, ou quando eu vou à igreja, eu não consigo ter o eu sou todos os segundos da minha vida. Jesus é o meu perdão quando eu não tenho, Jesus é a minha alegria quando estou triste, Jesus, ele é tudo o que eu preciso. Ah, maravilhoso, maravilhoso. Então, nós vamos ver mas no momento em que a dificuldade, agora aqui olha que interessante, a dificuldade, a necessidade e a miséria humana se apresentam, Jesus se torna exatamente o que aquela pessoa precisa. Então, no momento da minha necessidade, da minha miséria, ele é exatamente, e é justamente essa parte, quando eu tenho Deus como teoria, que eu não consigo lembrar de Deus na hora da minha necessidade, se não reclamar dele e da dificuldade. Eu não o vejo como o grande eu sou. Aquilo que eu preciso está em Cristo. Não consigo. Então, se eu não o conheço como grande eu sou, como aquele que eu vou morrer nos meus pecados, né? Então, olha só, é, o verbo tem afinal um complemento. Eu sou. Eu sou o quê? Ele se completa e Deus é revelado e conhecido. Falta-me paz? Eu sou a tua paz, diz ele. Falta-me força? Eu sou a tua força. Falta vida espiritual? Eu sou a tua vida. Falta-me sabedoria? Eu sou a tua sabedoria. E assim por diante. O nome Jeová é realmente como um cheque em branco. Nossa fé pode escrever ali o que queremos que ele seja para nós, exatamente aquilo que precisamos. À medida que surge uma necessidade, e além do mais, não somos nós que estamos lhe suplicando por esse privilégio, é que Ele mesmo que apresenta-se constantemente para suprir a nossa necessidade. Então, nós vamos ver que não é o necessitado correndo atrás do pão. Vamos lá, estou faminto. É o pão correndo atrás do faminto. Então, olha só, minha mente, eu imagino muito quando eu leio, não é? Então, eu sempre imagino, eu trago na imagem aquilo, as palavras. Então, eu vi um pão com umas perninhas correndo atrás do mendigo. Então, eu chorei bastante. Ali eu chorei, meus queridos.
Sabe por quê? Porque é Deus correndo atrás de nós para nos suprir e nós não entendendo. Não é nós não entendendo, nós procuramos em outras coisas que não é Deus para nos suprir. Uns procuram a bebida, outros acham que é o dinheiro ou certa pessoa que vai salvá-lo, certa pessoa de influência. E Deus fica esquecido para nós, mas Ele não nos esquece e insiste em nos buscar. Mas e nossa necessidade não é suprida, nós ficamos decepcionados por causa da falta da experiência com o grande eu sou, que é Jesus. Então, nós vamos ver que ele está sempre procurando, né? Ele está sempre procurando a nossa vida. Então, não se trata, pois, do faminto em busca do pão, mas o pão que procura o faminto. Lá em João 6, Jesus é o pão da vida, não é? Nem do triste à procura da alegria, mas a alegria em busca do triste. Não se trata do vazio buscando ser cheio, mas da plenitude buscando o vazio. E o fato não é inteiramente que ele atende a nossa necessidade, mas que ele mesmo se torna o suprimento da nossa necessidade. Então, não significa que ele está atendendo, ele se torna aquilo que eu preciso. Então, por exemplo, aquele dia ele foi o alimento das crianças, né? Então, em vez de alegria é muito pouco. Eu quero a presença de Deus, porque daí eu vou ter tudo, alegria, paz. Então eu fico pedindo migalhas para Deus. Ah, Senhor, eu quero isso, preciso pagar isso. Quando eu tenho o Senhor como grande eu sou, eu tenho tudo me é suprido. Então ele se torna o próprio suprimento da minha necessidade. Que glorioso, meus queridos. E eu fiquei muito assim, extasiada. Extasiada é com X, não é? É êxtase, na verdade, porque eu fiquei chocada com essa revelação. Que na verdade, como eu buscava as coisas, né? Como a gente vai para Deus em busca de coisas, quando Ele é tudo o que eu preciso. Então, ver a Jesus, eu preciso estar em extrema necessidade e entender que o que eu preciso é dele mesmo, não são de coisas. Ele é aquele que pode suprir tudo o que eu preciso. Ele é tudo o que eu preciso. Glória a Deus, glória a Deus. Então, olha só, ele sempre diz: Eu sou tudo o que meu povo precisa. Que graça maravilhosa, né? Essa verdade. Então, e é surpreendente também para essa verdade. Maravilhoso. Então, olha só que interessante. Nem mesmo antes da queda, o homem tinha direitos diante de Deus, né? Para que Deus agisse assim com tanta graça e bondade. Então, o homem se rebelou, caiu, e as suas necessidades e misérias são, na maioria, o resultado de seu próprio pecado. Então, todas essas necessidades que eu sinto, por exemplo, a tristeza, porque até Davi fala em Salmo 51 que não me tires a alegria da salvação, porque ele tinha pecado, o pecado tira a alegria. Então, olha só, quando nós estamos necessitados, quando o filho pródigo se sentiu necessitado, que ele foi em terras longínquas, né? Ah, e é porque ele tinha escolhido pecar e deixar o pai dele. Então, normalmente, as consequências das nossas escolhas erradas trazem uma vida infrutífera. E mesmo assim, olha só, Deus sempre é atraído, né, pela nossa necessidade. Olha que interessante, mesmo Deus sabendo que escolhemos errados, que fizemos o que demos na cabeça, ele vai em busca do faminto. Ele foi em busca do filho pródigo. Não sei se vocês lembram, em Lucas 15, ele estava diante dos porcos e ele pediu comida e ele teve vontade de comer a comida dos porcos. Olha o estado que ele ficou.
E ele lembrou da casa do pai, que nem os empregados do pai dele comiam, sentiam falta de comida. Então, olha só, ele lembrou da casa do pai. Ele estava necessitado e ele voltou e o pai esperando com os braços abertos para recebê-lo. Uma graça, né, infinita do Senhor. E olha só que interessante, a sua maneira de revelar-se a nós é justamente surpreendidos por essa graça. Nós somos surpreendidos porque a gente não merecia, não é? Essa bondade e por termos nos afastado dele, por termos pecado e ele correndo atrás de nós, né? Como aquele pão que eu imaginei com as perninhas correndo atrás do que estava com fome. O que estava faminto estava à procura de tantas outras coisas, e o pão ali do lado dele, não é? Para supri-lo, que é o Senhor. Então, nós vamos ver que é por isso que uma mera compreensão teórica das coisas de Deus não é jamais a maneira de vê-lo e conhecê-lo. Então, muitas vezes eu sei tantas coisas teóricas de Deus e não consigo conhecê-lo e nem vê-lo, não é verdade? E quando alguém vai a ele com as suas necessidades, que saberá que ele é o eu sou o Jeová, que é eu sou o que você precisa. Então, queridos, olha só, muitas vezes nós temos tantos conhecimentos teóricos, não é? E não conseguimos ver dia a dia que Jesus é tudo o que eu preciso. Eu procuro coisas, eu quero coisas e não Ele mesmo, não é? E Ele é o único que pode ser aquilo que eu preciso. Ele é o único que pode preencher aquilo que eu preciso. Então, nós vamos ver que quando no Velho Testamento aparece muitas vezes o nome eu sou alguma coisa. Por exemplo, nós vamos ver que aparece quando Abraão fala que Deus é Jeová Nissim. Jeová Nissim é bandeira. Eu sou a tua bandeira. Por quê? Porque eles precisavam de uma representação do país que eles serviam. Então, Moisés fala em Êxodo 17:15 que a peleja não era sua, não era do homem, mas Jesus era a bandeira, era a vitória que eles precisavam naquela hora. Então vem, Jeová Nissim, Nissim é bandeira, Jeová, eu sou a tua bandeira. Era o que o povo estava precisando naquela hora. Era que Deus fosse a bandeira do povo. Também Gideão foi um homem lá do capítulo 6 de Juízes que Deus escolheu para lutar contra os midianitas. Então, quando o anjo do Senhor aparece a ele ficou com muito temor. Ele pensou que ele ia morrer. E ele ficou muito assim, angustiado. Puxa, eu vi o anjo do Senhor e ele falou assim: agora eu vou morrer, porque vi assim a presença do Senhor. Aí ele fala assim: o anjo do Senhor, quando aparece com letra maiúscula, é uma teofania de Cristo. Então ele fala assim: eu, ele se apresenta como Jeová Shalom. Eu sou a tua paz. Fica em paz. Eu sou a tua paz. Então, olha só, a, a paz desvinculada de Cristo, parece assim que ela é uma coisa que eu preciso e que é só aquilo. E na verdade, quando eu conheço eu sou, Jesus é aquilo que eu preciso, ele é o próprio suprimento. Ele não é uma coisa, o que eu preciso não é uma coisa à parte de Cristo, e normalmente eu quero uma coisa à parte de Cristo, e por isso não sou saciado e nem vejo a Deus e nem vejo a Deus e nem tenho a bênção que eu preciso, não é? Então, para Gideão, ele foi Jeová Shalom, que era a paz. E nós vamos ver também que quando Israel precisava,
lá em Jeremias 23:6, ele precisava da justiça de Deus, né? Porque às vezes a gente se sente assim, oprimido, injustiçado. Então, ele fala, eu sou Itzikenu. Itzikenu significa Jeová Itzikenu, eu sou a tua justiça. Não fiquem preocupados, eu sou a tua justiça. Deus se manifestou como a justiça do povo de Deus, né? E nós vamos ver que durante o Novo Testamento, Jesus aparece com os grandes eu sou, não é? Jesus fala em João 11, eu sou a ressurreição para Lázaro. O que Lázaro está precisando? Ser ressuscitado. Então ele não queria a ressurreição, ele queria Jesus. Tanto que as irmãs dele mandaram chamar Jesus. O eu sou Jesus, é o eu sou, não é? É o Deus encarnado. Olha só, eles foram buscar Jesus e não a ressurreição. Quando Jesus chegou, tudo que está morto, onde Deus passa, passa a viver. E também, quando os discípulos lá em João 14 falam assim, Senhor, mostra-nos o Pai, mostra-nos o caminho, mostra-nos o Pai. Eu sou. Quem vê a mim vê o Pai, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Às vezes a gente fala, eu quero um caminho, porque a gente põe a parte de Cristo as coisas que nós queremos e nós não conseguimos. Olha só, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, né? Ele é a vida, aleluia. Então nós vamos ver que Jesus também, não é? Significa a raiz de Jesus, da palavra Jesus, eu sou a tua salvação. Eu sou a tua salvação. Então, a minha necessidade básica como pecador, nós precisamos de, de Jesus como Salvador. E nós vemos que quando o filho pródigo estava ali, né, necessitado, o que aconteceu quando ele lembrou da casa do pai? Ele voltou, quando ele chegou ali, o pai dele representava Deus, né, abraçou, trocou as vestes, fez um grande banquete e falou: esse meu filho estava morto e foi achado. Então, ele precisava de ser perdoado. Então, pôs um anel de honra. Aquele menino não fez nada para merecer isso. E quando ele se arrependeu, ele falou: pai, me trata como um empregado. Eu estou arrependido. Para que você possa me perdoar. Você não precisa me tratar como filho. Eu não mereço do que eu fiz com você. Me trata como um empregado. E daí o pai pediu para trocarem as vestes por vestes limpas. É isso que Deus faz com a gente. Tira aquelas vestes sujas de tanta coisa que nos fazem mal e dá um grande banquete. O banquete é o novilho cevado. Porque o novilho cevado só é imolado quando por um pecador que se arrepende. Jesus foi o Cordeiro, né, de Deus que foi imolado, que o Cordeiro representava que Cristo ia vir e morrer pelos nossos pecados. Então, olha que interessante. Naquela hora, o filho estava perdoado, foi recebido. Então, uma das coisas que mais nós necessitamos é sermos salvos do nosso pecado, das coisas que nos fazem mal. Porque nosso corpo, meus queridos, ele não foi projetado para aguentar coisas que nós praticamos. Por exemplo, o nosso corpo não foi feito para aguentar raiva, porque o Senhor, quando nos fez, Ele nos fez a imagem dele e a sua semelhança. Então, quando nós temos coisas que quebram a lei de Deus, o nosso corpo sofre. Nosso corpo, que ele não foi projetado para isso. Então, nós precisamos de um Salvador, aquele que nos perdoa, aquele que é o grande eu sou. Jesus é a nossa salvação e tudo o que precisamos. Então, Deus poderia ter atendido a outras necessidades do seu povo sem recorrer a Jesus. Ele o fez no Antigo Testamento e continua fazendo nos nossos dias. Mas quando chegou a necessidade dos seus como pecadores, precisava ser Jesus. Desde o início, ele falou
para Eva que nasceria da semente da mulher, né, aquele que esmagaria a cabeça, né, de Satanás. Então, Jesus, ele é aquele que foi prometido desde que Adão teve a queda no Éden. Glória a Deus por isso. Então, Jesus não foi poupado, Deus nos amou de tal forma que ele mesmo, porque quando ele falava no Velho Testamento, nós não entendíamos, porque a fala é boa, mas o exemplo arrasta. Então, olha só, Deus falou no Velho Testamento tantas verdades que não foram entendidas. Aí Deus resolveu vir em carne como homem para não falar, mas para viver o Evangelho como homem e ser o exemplo para que nós entendêssemos a sua verdade. Olha só que forte, né? Eu vou, eu vou contar uma coisa interessante. Eu acredito que eu já contei em outras partes, mas eu vou revivê-la, refalá-la de novo, né? Se existe isso, eu peguei o neologismo agora. Olha só, quando se eu vejo um formigueiro, olha que interessante, e eu quero ajudar aquelas formiguinhas. Eu sei que aquela ali vai passar uma linha de trem. E eu falo para Deus, Senhor, salva esse formigueiro. Ele falou assim, você quer ajudar essas formigas? Então você vai precisar se transformar numa formiga, ir lá e falar para elas saírem de lá, porque senão elas vão serem todas exterminadas pela linha de trem que vai ser construída ali. Aí eu fico pensando, eu ser humano que pensa vertebrado e ficar invertebrado, ficar uma formiga, é muita humilhação, muita humilhação. Mas ó, só com a linguagem das formigas, eu falar como ser humano, ela não ia entender. Eu precisava ir lá e conversar com elas e ajudá-las. Foi o que Cristo fez. Foi uma grande humilhação ele, sendo Deus, se tornar um homem e mostrar nas suas atitudes a grandeza, né? A grandeza de viver uma vida com Deus, uma grandeza maravilhosa, não é? E ele veio, né? Ele nunca pediu, cobrou que as pessoas o tratassem bem, mas ele tratava as pessoas como Deus queria, com graça, né? Com amor, com firmeza, aleluia. Então, nós vamos ver que ver a Jesus, eu só vejo através dos meus pecados. Olha que interessante. Onde está pecado, ali está Jesus para perdoar. Se eu quiser, se eu me arrepender, se eu buscar, não é verdade? Então, eu vejo Jesus através da minha necessidade. Então, quando ver Jesus não é um conhecimento teórico sobre ele, não é uma coisa objetiva, experimental, é vê-lo pela fé e ver tudo aquilo que, exatamente tudo aquilo que eu preciso como pecador, como fracassado, como criatura fraca, miserável, e permitir que ele seja para mim tudo o que eu preciso nesse exato momento. Então, meus queridos, a minha pergunta, não é? O que você está precisando nesse exato momento? O que você está precisando? Então, quando é teórico, eu não lembro de Cristo. Quando você conhece o grande eu sou, você logo vai usar o cheque em branco. Senhor, sem paz, estou triste, eu quero que o Senhor venha me mostrar o que entrou aqui dentro, quero que o Senhor me perdoe, e o Senhor é a paz que eu não tenho agora, o Senhor é tudo que eu preciso, eu quero que o Senhor venha derramar aqui dentro a sua vida em mim. Pronto. Você vai ver como você fica ótimo, ótimo. Você vai ficar até surpreso, né? Surpresa de ver a grandeza do nosso Deus. Então, olha só que coisa maravilhosa. É, quando, então, eu vejo, ver pela fé que Ele é exatamente tudo que eu preciso, como pecador, como fracassado, como criatura fraca e miserável, e permitir que Ele seja para mim tudo que eu preciso nesse exato momento.
não é? Olha que coisa maravilhosa. Jesus é tudo para mim, e nele eu encontro tudo, sim, tudo para mim, santidade, amor, poder, cada instante em meu viver, redenção e paz sem fim, tudo é Jesus para mim. Queridos, então, olha que coisa surpreendente. Olha como está sendo, é como um quebra, esse livro vai ser como um quebra-cabeça que vai formando, não é? A presença de Deus. Então, olha só, para todas as nações, Deus era um conhecimento teórico. Mas para o povo dele, ele era o eu sou, o grande eu sou. Então, ele é aquilo que eu preciso, ele é como um cheque em branco. Eu sou e falta um complemento e você completa a cada instante. Falta o quê? Falta a sabedoria? Eu sou a sabedoria. Lembro que às vezes nas provas que eu ia fazer na escola, às vezes me dava um branco. E eu falava, Senhor, eu via todo mundo escrevendo e eu lá, Senhor, aí o Senhor falou, eu sou a tua sabedoria. É isso que eu precisava. Eu pedia a Jesus, Jesus, vem aqui dentro, vem aqui, venha na minha mente, venha, Senhor. E aí fazia a prova toda. E aí foi interessante que Deus foi tão gracioso que eu fui a única que tirei 10 naquele dia. Porque ele foi aquilo que eu não conseguia ser. Olha que glória. Então, mas na prova, Rose, você chamou Deus? Quando eu também vou, às vezes, lavar uma louça, ai, tô com às vezes cansada, uma preguiça. Senhor, o Senhor é a força que eu preciso para lavar essa louça. Jesus, o Senhor é o grande eu sou. E o Senhor fala, eu sou a tua força, a tua sustentação. E assim aí você vê que você lavou a louça, tal, você fez a prova e foi com o eu sou, aleluia. Queridos, é glorioso, é ouro em pó, é de graça. Olha só, todo esse tesouro é para você, se você está necessitado. Mas se você acha que já está bem, quando na verdade os Salmos de Davi, eu sou pobre e necessitado. Ele era rei, ele tinha tantas coisas, ele admitia que era pobre e necessitado, e Deus vinha e dava o que ele precisava. E você, queridos, vocês querem o eu sou? Porque senão vocês vão morrer nessas coisas. O eu sou nos livra de sermos, né, de sermos entediados, apáticos, angustiados, cheios de rancores. O Senhor nos tira de tudo isso. Ele é o grande eu sou. Tudo que ele é tudo aquilo que eu preciso. Deus abençoe, que Deus traga clareza. O sangue de Jesus venha trazer clareza, luz. Senhor Jesus, seja luz nessas palavras para você experimentar o grande eu sou. Um beijo grande, que Deus abençoe. Até a próxima. Um beijo, tchau.